E aí, galerinha do Pod Pai, como é que vocês estão? Mais um episódio e hoje eu tô com quem? Com minha casca de bala, com Juliana Brandão, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que, Juliana Brandão? Qual seria o tema de hoje? Autoconhecimento. Autoconhecimento, sobre construção da identidade, certo? Certo. E aí, quando a gente fala em construção da identidade, a gente pensa muito no ser profissional. Eu, Jefferson, sou enfermeiro, intensivista, apaixonado por terapia intensiva. A gente veio meio com o discurso pronto de quem a gente é. E nessa construção de autoconhecimento, a gente percebe que é para além, e a gente vai falar para além do aspecto profissional. Sem dúvidas, falar de si mesmo é sempre muito complexo, né? Prova disso são as entrevistas de emprego. Então, quando se pede para falar quem é você, quais são as suas vulnerabilidades, qual a sua potencialidade, a gente sempre para e se pergunta, quem sou eu? Então, hoje, nós vamos discutir um pouquinho esse autoconhecimento, né? De uma maneira divertida. E leve, com certeza. Não é isso? E a gente vai convidar quem para esse bate-papo? Rapaz, o bate-papo de hoje está bem interessante, né? Muito interessante, eu diria. Né? Ele é uma pessoa que eu admiro. Foi você que me apresentou até, inclusive, alguns... E eu não conhecia. E não conhecia. Né? Eu apresentei quem eu não conhecia, porque eu sou dessas. É isso, e eu tô com quem? Com o Wallace Habib, né? Psicólogo, mas a gente vai falar para além do psicólogo hoje, né? Okay, vamos falar para além do psicólogo? A gente vai falar do psicólogo, então, é isso? É, com certeza. Deixa o Wallace se apresentar. Bem-vindo, Wallace, ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui conosco. Acredito que esse bate-papo, que já foi iniciado aqui antes desse momento da gravação, efetivamente, vai ser muito rico, né? Então, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, o aceite do nosso convite. É um prazer conhecer você pessoalmente, como o Jefferson falou. Eu apresentei o Wallace, né, e apresentei a várias pessoas, mas conheci o Wallace profissionalmente e é muito bom, né? Eu acredito que essa sensação você tenha também da gente ser referenciado por pessoas que nem conhecem a gente, né? Então, o seu trabalho chegou aí próximo de tantas pessoas justamente pela sua competência e credibilidade, né, Bia? Então, bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade aqui na nossa mesa. Olá pessoal, eu sou o Wallace e aí Jefferson começou me apresentando aqui, o Wallace Habib, e falando sobre quem somos, né? E quando a gente pensa no quem somos, por que a gente começa falando o nosso nome? Justamente para trazer um pouco da nossa identidade, um pouco da nossa história. Afinal de contas, o nome não é nossa escolha, é a escolha dos nossos pais. Nós somos inclusive reflexo dessas escolhas. E hoje eu sou Wallace Habib, sou psicólogo, sou mestre em ciências da saúde, mas também sou pessoa, sou homem, sou morador de Itabuna, também importante, acho que traz um aspecto regional nesse processo de construção da identidade, e sou muitas coisas. Mas muitas coisas no sentido de que eu estou constantemente construindo um processo de reflexão acerca da minha identidade e me permitindo mudar naquilo que é possível e manter aquilo que me é agradável, aquilo que me é, inclusive, interessante nas relações que a gente constrói. É um prazer estar aqui com Juliana, que eu não conhecia presencialmente. Acho que essa questão pós-pandemia é interessante, que nós passamos a conhecer os indivíduos pela virtualidade e também aumentar o crédito sobre aquilo que falam sobre nós. Isso me traz, inclusive, algumas teorias psicológicas, mas que eu vou deixar para um outro momento, quando vocês aí quiserem saber um pouquinho mais sobre quem sou. Oh, que bom, eu fico muito feliz. A primeira pergunta, Wallace, que eu tenho para você é a seguinte: psicólogo faz terapia? Psicólogo... Porque você vem trazendo nessa questão de que estou, né, que sou assim, mas estou no processo. Então, a gente tem essa percepção que a gente nunca para, né? É um processo que não para. E psicólogo faz terapia? O psicólogo, né? Eu costumo dizer que a gente tem 3 frentes, ou um tripé. Ele precisa ter conhecimento técnico, ético e pessoal. O conhecimento pessoal, ele se dá no dia a dia. Então, nesse processo de dia a dia, os psicólogos que pretendem se conhecer, que pretendem descobrir de fato quais são os seus pontos fortes e fracos, como você mesmo trouxe, é importante fazer psicoterapia. Hoje eu faço psicoterapia, não porque de fato tem uma questão psicopatológica, um sofrimento psíquico,
mas porque eu sempre busco lidar com os meus desconfortos diários. E aí você já traz uma outra questão que eu acho extremamente importante, é o papel da psicologia na vida do ser humano, né? Porque muitas vezes a psicologia ela está relacionada a processos patológicos. Então, hoje vem se desconstruindo essa questão do estigma de que quem vai para psicólogo é porque não está bem, é porque está doente. E você traz isso já na sua fala. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por isso que a gente pensou em abordar esse tema, né, de autoconhecimento. Porque para trazer o papel da psicologia para além do tratamento de algum processo patológico. Então, Juliana, a psicologia ela tem uma coisa interessante. Diferente de muitas outras ciências, nós somos das ciências humanas enquanto formação, mas das ciências da saúde enquanto profissão. Então, a gente acaba transitando entre esses dois pontos. Sendo ciências humanas, a gente realmente vai buscar conhecer o sujeito, como Jefferson diz, para além da profissão, mas também inserido em um tempo e espaço. Sendo uma profissão de saúde, o conceito, o modelo de construção que nós utilizamos, habitualmente é o modelo que a Organização Mundial da Saúde traz. Que é essa produção aí de bem-estar bio, psico, social e espiritual. É importante a gente também salientar que a gente não descarta esse modelo explicativo de saúde, como, por exemplo, esse modelo teológico, A gente também inclui isso nas discussões psicológicas, inclusive nos pacientes que acompanhamos. Eu também é interessante deixar claro para o público que a psicologia não se resume à clínica, ela tem diversas outras especialidades, como psicologia social, organizacional, hospitalar. Então vocês verão o psicólogo não apenas nos seus consultórios, mas também no hospital, você vai ver em clubes, em esporte, em tantas outras áreas que sejam possíveis. Acho que é importante deixar isso claro para a gente compreender a extensão da atuação do psicólogo. Hoje, pelo que vocês me trazem, eu vou utilizar muito mais o referente da psicologia clínica, afinal de contas estamos falando de autoconhecimento, um dos pontos aí que vocês trazem. E esse autoconhecimento, a psicologia clínica tem diversos conceitos explicativos para poder dizer quem somos. Claramente que a gente não pode deixar de lado que quem conhece de fato o próprio indivíduo é ele mesmo. E a gente estava discutindo esse processo de coach, né? Jefferson trouxe isso antes da gente iniciar. O que diferencia, o psicólogo do coach? E depois eu queria que você falasse um pouquinho também da psicanálise e do psicólogo também, dessas abordagens, né? Pronto. É uma seara delicada e que muitas pessoas acabam, de fato, fazendo confusão. O Conselho de Psicologia ele vai ter algumas ressalvas sobre o coach. Inclusive sobre a prática de coaching por psicólogos. Justamente porque a gente tem visto uma crescente de pessoas que acabam lançando mão sobre algum tipo de conhecimento, um modelo até mitomágico, para poder dar respostas e soluções à vida do outro. A psicoterapia, a psicologia, ela não vai te dar respostas, ela vai te orientar, ela vai te conduzir para que você produza os seus próprios insights e entenda quais são as respostas mais adequadas para si mesmo. Essa semana eu estava atendendo a paciente que ela chegava todo instante e falava para mim: e o que é que eu faço? E o que é que eu faço? Como eu resolvo isso? A todo instante ela direcionava a responsabilidade das soluções para mim, que estava na condição de psicoterapeuta. E quando a gente devolve isso, mas e o que é que você faz? Eu sempre costumo dizer que as respostas que eu tenho, elas são boas para mim. Porque o outro tem uma realidade muito diferente da minha. E quando o outro tem uma realidade diferente, eu não posso simplesmente chegar: Jefferson, faça isso, Juliana, faça aquilo, porque isso é bom para mim. E muitas vezes o coach, ele está acostumado a dizer: faça. É dessa forma. O psicólogo, por uma questão ética e técnica, não pode dizer isso. Ele não pode dar as respostas que o sujeito deseja, mas sim direcionar para as respostas que são necessárias, por mais dolorosas que elas sejam. Então, a primeira questão aí sobre o coaching é que, embora a psicologia também realize treinamentos,
os nossos treinamentos eles são marcados por uma técnica e por um processo de formação. Para que eu seja coach, embora aí tem várias sociedades de coach vão me crucificar nesse momento, mas é bom que produz engajamento, né? Isso. Nem todo coach tem formação. Nem todo coach, ele realmente se submete a um processo de conhecimento técnico e ético. E isso é um problema. Por isso que o Conselho de Psicologia vai trazer diversas ressalvas sobre a prática de coaching aos psicólogos e a quaisquer outras pessoas que se submetam a esses processos. Além disso, né, você me questiona aí sobre a psicanálise. A psicanálise ela tem várias características, né? A psicologia ela é uma profissão e a gente costuma lidar com a psicanálise enquanto um método. Sim. Então, alguns também psicanalistas vão criticar essa questão do método, né? Mas a gente precisa entender que filosoficamente existe um processo, o processo de conhecimento ele tem suas falhas e suas lacunas. Mas a psicanálise, ela se apresenta enquanto uma estratégia psicoterapêutica e um método de conhecimento do sujeito. Enquanto a psicologia, ela lança a mão sobre esse método e outros métodos para poder produzir esse bem-estar biopsicossocial e espiritual que a gente traz no início da nossa fala. É interessante porque tem uma... Quando se fala, né, dessa questão da formação do coach, e você fala assim, eu vou ser crucificado agora, né? É uma questão muito voltada para responsabilidade profissional também, né? Então, sim, em todas as esferas, em todas as profissões, porque vão questionar, mas tem psicólogos que não estudam, tem psicólogos que não se dedicam, né? Então, não é só a formação do psicólogo que vai dar esse escopo, né, científico e para ele trabalhar dentro da perspectiva da psicologia. Mas assim como o coach, que tem as suas instituições, tem profissionais que vão se dedicar, que vão se aprofundar e vão trazer na perspectiva mesmo da questão de um treinamento, né? Porque surgiu justamente de treinadores, de esportistas e a gente vinha discutindo isso do papel da rede social nesse processo, não é? Da necessidade que as pessoas têm demandado e da personificação, como você falou, do que é o ideal, do que é o melhor e de querer se moldar de acordo com aquilo que está demonstrado na internet. A gente estava aqui no início, eu coloquei um energético aqui, viu, gente, nessa caneca. E aí a gente estava conversando, o Alan ainda brincou assim, você vai fazer propaganda do energético? Eu falei, não posso porque... quando a gente está trabalhando com a rede social, a gente precisa se preocupar muito com o que a gente mostra, porque algumas pessoas tendem a querer copiar e se inspirar, talvez, né, naquilo que a gente faz na nossa rotina. E a gente ter essa preocupação também do que a gente mostra. Por isso que muitas vezes fala assim, a rede social não é para você mostrar tristeza. Quem quer ver tristeza na rede social? As pessoas só querem ver todo mundo muito bem, né? E aí eu falei sobre isso, falei, eu não tenho uma rotina que é uma rotina que seja exemplo, então eu não vou falar que eu estou tomando energético, eu estou tomando energético. E aí, quando eu trago o papel do coach, eu vejo muito esse desgaste e desvirtuando um pouco, talvez, essas metodologias que eles usam de treinamento e para tirar a pessoa de um ponto A para um outro ponto, enfim, é muito também do que demanda as pessoas, o que elas buscam, né? Porque as pessoas hoje, elas estão bem mais fragilizadas, estão em busca daquela felicidade que é para toda a vida, né? E eu acho que a rede social, ela traz um pouquinho disso. O que é que você acha, assim, do papel da rede social hoje, né? Eu digo que a rede social, ela tem pontos muito positivos, mas ela também tem trazido um adoecimento mental muito grande, assim, né? Na psicologia, a gente toma emprestado alguns conceitos filosóficos. Um dos conceitos filosóficos que a gente toma emprestado é o fim das metanarrativas. Aqueles grandes discursos, eles caem por terra. Antigamente, a gente tinha tudo muito compactado. Eu acredito na ciência, eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que é provado. Então, isso era o grande discurso que havia até um pouco tempo atrás. A gente entra em um momento onde essas metanarrativas, né, esses grandes discursos, essas grandes verdades, elas caem por terra ou elas são contestadas.
E aí a gente chega, inclusive, num momento presente onde a ciência ela é contestada. Se, na pandemia, as pessoas se recusaram a tomar vacina justamente porque não acreditavam na ciência, e aí é um problema de formação humanitária até, é claro que as pessoas vão procurar soluções mitomágicas ou soluções sustentadas nas próprias convicções acerca da sua realidade. E aí, nesse momento de fim das metas narrativas, surgem os coaches. Os coaches estão aí justamente para responder de que eu posso solucionar a tua vida a partir da minha convicção, a partir do meu exemplo, a partir da minha persona. E o sujeito adota isso como verdade, porque ele já não pensa mais cientificamente. Ele deposita a sua crença de mudança no outro sujeito. Quando, na verdade, a mudança deve ocorrer a partir do processo interno que esse indivíduo faz. Todo mundo que está externo a nós são mediadores. O único que, de fato, pode fazer uma mudança significativa acerca da minha vida sou eu. Aqui, vou deixar já, porque eu tô atropelando. Ela está me atropelando. Ela está centralizando totalmente esse bate-papo. Eu percebi, vou parar um pouquinho. Não, mas pode falar, minha filha, pode. Mas eu tô aqui tentando realmente formular uma pergunta, porque essa mesa, gente, né, pra quem me conhece no pessoal, sabe que essa mesa tem duas pessoas que sabem muito da minha vida, né? Sabem muito. Mas, e pra quem vem acompanhando o podcast, sabe que eu tô nervoso, né? Tô um tantinho nervoso pra essa entrevista, mas pouca coisa, pouquinha. Mas o que você trouxe, Wallace, nas suas falas, nesse processo de construção que eu, Jefferson, tô vivendo, o processo de construção, quando a gente tenta identificar a nossa identidade, a gente percebe que a gente não é uma identidade só. Eu não sou só Jefferson, né? Não sou só Jefferson professor, não sou Jefferson só enfermeiro. A gente, de fato, tem várias faces, né? E a gente se apresenta para a sociedade como namorado, como marido, como professor, como profissional. E a gente dá para cada ambiente que a gente vive esse ser que é o que você fala que é o self, realmente, né? E aí a gente percebe que esse processo de construção não é um processo tão fácil. E o que as pessoas hoje, nessa fala de vocês, o que eu percebo, a gente quer de fato uma facilidade. A gente quer de fato uma receita de bolo de como ser feliz. E a construção dessa identidade, de se você se perceber, é algo que dói, né? Pelo menos tá doendo. Mas enfim, tá doendo, mas a gente percebe que a construção não é nem construção do ser, eu diria, a identificação do ser, né, nesse processo. Eu hoje tenho 34 anos e eu percebo, com 2 anos de terapia, que o Jefferson da infância, da adolescência e o Jefferson dos 2 últimos anos é um outro Jefferson, né? Claro que eu sempre falo isso. As redes sociais, elas não mostram quem de fato a gente é, mas o quanto que a gente percebe que a busca por autoconhecimento ela é importante para a gente se perceber. E locais que a gente estava antes, se achava feliz ou que era aquilo que contemplava, não contempla mais, né? Justamente nessa percepção de quem a gente é. E aí, a minha pergunta para você é de quanto que é importante a gente se perceber, né? Se perceber enquanto pessoa, se perceber enquanto profissional, dessa identificação, porque é uma construção e é doloroso. Eu volto a dizer que é doloroso, dói pra cacete, mas tudo bem. Jefferson, muitas vezes, né, nesse processo de busca por respostas, todos nós queremos respostas. Só que para haver resposta é preciso haver indagação. E o psicoterapeuta vai promover diversas indagações na vida do outro. Indagações essas que o indivíduo, nunca pensei sobre isso. E aí quando ele começa a pensar e que ele entende que a responsabilidade pela resposta não é do psicoterapeuta, mas dele, vai doer. Vai doer reconhecer de repente um papel desempenhado que não era interessante. Vai doer de repente compreender que o padrão de funcionamento comportamental é inadequado com o que se prega. E isso tudo é doloroso. Se descobrir é doloroso. Se pensar é doloroso. E nem todo mundo quer se submeter a esse processo. Tem um filósofo que eu gosto bastante, o Byung-Chul Han. Eu acho interessante, eu sempre estou trazendo a questão da filosofia porque eu acho pertinente.
ele, em Sociedade do Cansaço, ele fala muito o quanto estamos fadados a trazer essa vida de felicidade. E esse processo de cobrança atual dessa vida de felicidade produz adoecimento. E o adoecimento hoje, diferente de outras décadas, ele é muito subjetivo. Antes a gente adoecia de quê? Adoeci porque de repente teve um rato que transmitiu a leptospirose e era a peste negra. As pessoas personificavam, traziam conteúdo preciso e visível. Mas e agora que estamos no momento do adoecimento psíquico, onde eu não vejo? Eu costumo dizer que o adoecimento psíquico é igual a energia elétrica. Eu não vejo a energia elétrica, mas eu vejo a luz que é produzida. Então, quando o paciente chega, o discurso dele é real. O sofrimento dele é real. Mas o que é que está movimentando, dando vida, eletrificando esse sofrimento? Só quem pode me dizer é o outro. Porque enquanto profissional eu não posso tocar. A gente de longe às vezes fala assim, vou mexer na tua ferida. E o outro realmente se incomoda com isso, vou mexer na tua ferida. Mas no final, é uma dor e uma delícia se descobrir. Sim. É uma dor e uma delícia se perceber. Embora seja doloroso, é muito prazeroso você ter convicções sobre você e você compreender a tua história e como ela reflete no teu presente. Isso melhora as tuas relações interpessoais, isso melhora a tua relação consigo, isso melhora o teu trabalho. E as pessoas chegam, nossa, você tá diferente. Eu já tive vários casos, inclusive, eu deixei até de atender crianças e alguns adolescentes, justamente porque as mães falavam assim, não tô gostando do resultado. E aí eu perguntava, mas por que não tá gostando do resultado? O menino agora deu para se posicionar, o menino agora deu para falar, o menino agora tá contestando minha autoridade. E eu falo, autoridade ou autoritarismo? E aí os pais se chocam com isso e às vezes até tiram o adolescente e a criança da psicoterapia porque espera que no processo de descoberta o indivíduo ele seja modelado conforme a vontade do outro. Mas a psicoterapia não está a esse serviço. O indivíduo ele vai se descobrir para ele se modelar conforme a sua própria necessidade. E é uma pergunta que a gente faz durante a terapia, é justamente essa. Eu estava discutindo com o Julie, que a gente começa a perceber algumas coisas no processo de terapia e que você vai dizendo, você começa, para quem não diz não, né? E quem tem dificuldade de dizer não, você começa a dizer nãos, mas na realidade você sempre quis dizer. Mas essa necessidade de aprovação do outro, quando você se conhece, ela não bate mais. Então você acaba rompendo algumas relações e fala, a terapia, depois da terapia as amizades diminuíram, mas é justamente sobre esse processo de conhecimento. Se fala, alguns locais não me cabem, algumas pessoas não valem a pena, porque talvez seja processo de adoecimento mesmo, e a gente vai se percebendo no processo. Ô, Wallace, é o que você está falando. Eu estou prestando atenção no que ele está falando, mas estou ficando com 1000 perguntinhas aqui, ó, na cabecinha, como diz ele. Tudo começa na infância. Então, a gente nem precisa ir para terapia, porque tudo começa na infância. É assim, né? É bem... Todo mundo que vai para terapia, todo mundo não, né, Juliana? Todo mundo é muita gente. Mas a gente... Ou falar muito que... Quando, nesse processo de reflexão, né? Que os pais causam traumas. Não é que os pais causam trauma. Eu sou mãe, né? E a gente tem muita preocupação com... Antigamente, e eu não sou tão velha, viu, gente? Mas já percebo muita diferença da minha criação para hoje, para os tempos atuais. Mas antigamente não existia tanto essa preocupação da abordagem, esse cuidado todo que a gente precisa ter com a criança, daquilo que eu construo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu utilizo muito com minhas filhas, né? A questão da permissão, então, e do querer. Então, eu fico assim, se isso é seu,
você pode compartilhar. É bom compartilhar, né? E a gente fica naquela, compartilha ou não compartilha? Até onde tem que existir a sua vontade de compartilhar e tem que ser a sua vontade, ela tem que prevalecer, mas até onde também é importante você manter essas relações. Por quê? Porque eu, como mãe de menina, já penso numa violência sexual. Então eu já trabalho com as minhas filhas na perspectiva de que a vontade delas deve prevalecer, mas em contrapartida, aquela questão de que é interessante também que ela vive em sociedade e que tem um coleguinha que às vezes não tem e que ela tem, que ela pode compartilhar. Então, nós pais, né, eu digo que é uma celeuma criar, né, outro ser, porque na verdade a gente tem que criar para o mundo, né, mas nós temos as nossas percepções, né, e esse processo é muito complicado. E hoje os pais, eles se preocupam mais com isso, coisa que antigamente não tinha muito, porque não se falava muito dos transtornos mentais, né? Hoje se fala muito assim, tá todo mundo muito doente, mas hoje também é porque desmistificou um pouco, então todo mundo se sente um pouco mais confortável de falar, né? Dos seus sofrimentos, das suas fragilidades, que a gente não via isso antes. Mas assim, tudo começa na infância, então pronto, já determinei, tudo começa na infância mesmo, e é isso, pra que ir pro psicólogo? E aí, engatando logo outra pergunta, antes para me matar. Engatando logo outra pergunta. O amigo é psicólogo, Wallace? Ai, duas perguntas muito interessantes. Primeiro, né, essa questão, tudo começa na infância. A gente tem um clichê que advém da psicanálise. O que é que acontece? Até pouco tempo atrás, a perspectiva psicoterapêutica predominante era a psicanálise. Então, a maioria dos psicólogos eram psicanalistas. E a psicanálise tem por premissa, né, enquanto elemento mediador de conhecimento, o inconsciente. Como é que a gente acessa esse inconsciente? A partir das memórias mais antigas. E aí, nesse processo de memórias mais antigas, a psicanálise tem uma outra premissa, que as relações primárias vão interferir nas relações futuras. Logo, descobrir essa infância é um elemento principal no trabalho do psicanalista. Hoje, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que não trabalha com os elementos inconscientes, mas com os elementos conscientes, e que trabalha justamente com as cognições, com o pensamento que o sujeito tem acerca de sua própria realidade. E aí, quando a gente trabalha com as concepções, as crenças que o indivíduo tem acerca da própria realidade, a gente vai trabalhar justamente com a interpretação da realidade. Nem tudo começa na infância. Eu posso, de repente, chegar e ter um problema muito pontual, produto de um estresse pós-traumático, por exemplo. E eu não preciso necessariamente acessar a infância desse sujeito para resolver esse estresse pós-traumático. Sei lá, foi vítima de um assédio profissional. E isso impactou muito o indivíduo. Se for necessário, a gente acessa a infância para descobrir quais necessidades infantis não foram atendidas, que fizeram com que o padrão de resposta atual interferisse na interpretação. Mas eu posso muito bem trabalhar com um recorte do presente. Eu não preciso necessariamente acessar a infância. Isso é terapia cognitivo-comportamental. Eu vou trabalhar justamente com a interpretação que os sujeitos têm acerca das situações que lhe ocorrem no momento presente ou no momento passado. Terapia cognitivo-comportamental. Só que hoje eu trabalho com a outra perspectiva cognitivista, que é a terapia do esquema. Eu trabalho justamente quais são as necessidades que não foram atendidas de maneira integral ou até mesmo parcial, que refletem na vida presente do sujeito. E aí descobrir essas relações primárias são relevantes. São importantes para que o indivíduo perceba, nossa, eu estou refletindo coisas da minha infância na fase adulta. É tanto que a gente costuma dizer o seguinte, que existem modelos esquemáticos de uma criança vulnerável, uma criança mimada, uma criança zangada, uma criança feliz, que vão interferir no adulto saudável. Eu posso, de repente, atender um paciente que chega durante a sessão e faz birra. Tem paciente que faz birra.
e eu acho super interessante quando o paciente faz birra, que se comporta como uma criança mimada. Eu tenho um paciente que chega de repente e durante a sessão fala assim: por que você abriu um horário especial para esse paciente que acabou de sair? Paciente que contesta isso. E aí eu falo... Meu Deus, esse podcast não é sobre você, viu? Fique em paz. Então, continue. Fique em paz. Vamos continuar. E aí eu, enquanto profissional, pergunto: mas por que você acredita que você tem que ter direitos especiais sobre o seu psicoterapeuta? É uma criança mimada que aparece que a gente precisa convidar aquele sujeito a ser um adulto saudável. Um adulto que tem autoconsciência, que tem uma autocrítica satisfatória, não exagerada. Um adulto que tenha sabedoria, discernimento e outros elementos necessários à adultice. Então, quando a gente fala sobre tudo acontece na infância, nem sempre. Aí era descartar os elementos traumáticos que acontecem ao longo da nossa vida. Mas a grande parte das coisas acontece na infância. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, Juliana, quando você fala do seu papel de mãe. A gente está num momento histórico muito delicado. A gente saiu de uma pedagogia moral para uma pedagogia afetiva. E a gente ainda não sabe utilizar os afetos no processo educacional. E aí o que é que a gente está fazendo? Promovendo sofrimento psíquico nos nossos filhos. Promovendo filhos mais vulneráveis psicologicamente. E isso tem sido um prejuízo e que vai se refletir ao longo dos próximos anos. Justamente porque a gente tinha a moralidade, fez certo, recompensa, fez errado, apanhou, punição. E às vezes nem recompensa, né? Fez certo é obrigação. É obrigação, isso era muito da moral, você tem que fazer o que é certo. Isso é a pedagogia moral. A gente já teve a pedagogia dos sentidos, lá com os filósofos gregos. Depois a gente entra em um processo histórico de pedagogia moral que vem desde a Idade Média, até que a gente entra na contemporaneidade com a pedagogia dos afetos, onde a mãe diz assim: menina feia. E a menina internaliza isso: eu sou feia. Menino mau. E o menino cresce: eu sou mau. E quando ele cresce com esses conceitos da menina feia ou do menino mau, ele vai refletir isso nas suas relações. Ele vai refletir isso no seu cotidiano. Se eu sou feio, eu vou ter problemas de autoestima. Se eu tenho problema de autoestima, eu posso também ter problema no meu humor. Se eu tenho problema no humor, eu posso ficar depressiva. Se eu sou mau, eu posso ser um vândalo. Se eu sou um vândalo, eu sou um delinquente. Se eu sou um delinquente, eu posso ter uma personalidade antissocial. E vão se construindo narrativas sobre quem o próprio sujeito é a partir da má implementação de uma pedagogia afetiva. E isso vai refletir no futuro. Tem um... Eu não sei qual... Não lembro, na verdade, qual é a... Eu acho que ele é psiquiatra, não sei. Não lembro. Que é Rossandro. Rossandro. O nome dele é diferente. Você deve saber quem é. Eu sei quem é. Ele traz algumas falas dele, são bem interessantes nesse sentido, que ele traz, inclusive, uma história, né, dele, que ele queria ir para uma festa, a mãe dele não permitiu, e ele ficou muito chateado, tipo, que não amava mais a mãe. Ela falou: não preciso que você me ame. Né? Eu te amo, independente de qualquer coisa, mas antes de tudo eu sou a sua mãe. Então ele não foi, e aí passou um período chateado com a mãe e tudo. Então eu não preciso que você me ame, eu tenho que me ame, e eu não preciso que você, eu não preciso do seu amor. Quem disse que eu quero o seu amor, né? É isso que você fala muito da questão da pedagogia moral, né? Então eu oferto aquilo que você precisa para se tornar um ser humano saudável, um ser humano melhor. E aí a gente vem para essa questão agora da afetividade, e que a gente muitas vezes não sabe modular, né? Sim. Eu digo assim, como eu fui de uma criação mais moral, né? Eu falo assim, não existe 880. É igual a troca dos livros por módulos. Eu já discuti isso muito na escola, né? Principalmente na educação infantil. Eu falei: eu sou adepta de livros para a educação infantil. Acho que eles ainda não têm muito essa maturidade. E aí tem gente que gosta de módulo, né? Então eu falo, tem coisas que funcionaram e que vão continuar funcionando. Então nem tudo é descartável, né, da pedagogia moral, nem tudo é descartável da pedagogia afetiva. Na verdade, a gente vive muito no 8, no 80, nos extremos, né? E eu acho que a gente ainda não aprendeu a modular isso, e talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Eu, pelo menos, acho isso assim enquanto mãe. Eu vou e volto, e fico pensando o tempo todo que
ser que eu estou ajudando a formar, tendo consciência de que a gente não forma antigamente, lá vem eu com antigamente de novo, né? Tinha um delinquente, tinha um adolescente rebelde, e aí todo mundo voltava muito para a questão do seio familiar, e aí olhava e fazia o julgamento da família. Mas olha lá, né? É uma família que não é bem estruturada, é uma família que os pais são separados, que brigam constantemente, então isso é reflexo do seio familiar, né? Uhum. E hoje não, a gente também percebe famílias estruturadas, né? Eu digo assim, em termos do que a gente estabelece enquanto padrão em sociedade, e que tem também adolescentes e filhos que não atendem, não seguem, né, esse caminho esperado pela família e pela sociedade. Então, a gente já não vê mais como centro dessa formação o seio familiar também. Então, realmente, quando você traz assim, a gente vive um momento muito complexo, do que eu falo assim, por mim, eu era mulher parideira, eu vivia parindo, porque eu amo ser mãe. E aí eu falo assim, mas não dá. Eu falei, não tem condição, não são só questões financeiras, é porque hoje é muito difícil você lidar, porque a gente está tentando lidar com a gente mesmo, né? Então, é complexo, como diz Jefferson, é complexo. Vou dar até uma dica, né? Vou olhar pra cá pra poder dar uma dica interessante. Você que é mãe, você que é pai, tente satisfazer as necessidades emocionais dos seus filhos. Só que quando a gente fala em satisfazer necessidades emocionais, nós estamos falando de vínculos seguros e estáveis, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando aí de liberdade, de espontaneidade, de criatividade e principalmente de limites. Não esqueça que os limites, eles são necessários na vida dos seus filhos. E quando você traz aí o exemplo do Rossandro, né? São duas necessidades que essa mãe atende. Primeiro, ela diz, olha, o meu vínculo com você é um vínculo incondicional. É uma necessidade que ela atende. E eu não preciso, no sentido de que eu estou colocando limite em você. É uma outra necessidade que atende. Então, em uma fala simples, ela consegue atender duas necessidades para essa pessoa. E o efeito disso é um adulto saudável. E a gente precisa a todo instante satisfazer essas necessidades emocionais dos nossos filhos, justamente para que eles cresçam blindados. Claro que não tem como se blindar 100%, mas que cresçam com discernimento para poder empregar isso que ele viveu na fase adulta. Então, isso assim, é imprescindível para o processo pedagógico atual. Satisfazer necessidades. Mas a necessidade que é desse outro, que eu estou educando, não as minhas próprias necessidades. A outra pergunta que Júlio trouxe, eu vou acabar emendando emendando a minha, foi se amigo pode ser terapeuta, né? Sim. E aí a gente vê algumas frases no sentido de que atividade física, tipo assim, não é terapia, mas é terapêutico. Justamente dessa necessidade que as pessoas hoje têm de vincular a terapia a uma atividade física, a conversa com um amigo, a mesa de bar, e que a gente sabe que não é, né? Sim, sim. Jefferson, é interessante também esse ponto, justamente porque, enquanto sujeito, eu tenho dimensões a serem atendidas. A minha dimensão saúde mental vai ser atendida pelo que eu faço e pelo que eu me conheço, e pelas intervenções que as outras pessoas acabam fazendo no meu dia a dia. Essas intervenções pode ser uma intervenção técnica, psicoterapêutica, ou pode ser uma intervenção pessoal, como um amigo. Então, o amigo não é psicoterapeuta, porque o amigo não tem formação técnica. E uma outra coisa interessante, todas as vezes que a gente senta com o nosso amigo para falar sobre os nossos problemas, não se incomode se ele roubar a sua cena. O psicólogo jamais vai roubar a sua cena. Se você falar sobre você, o foco atencional da psicoterapia continua sendo você. Mas durante a relação de amizade, se eu começo falando, amiga, estou com um problema. Eu também estou com um problema. Eu sempre é pior. E aí vira... uma disputa. E aí é uma disputa para ver quem realmente tem mais problemas, para ver quem realmente sofre mais. Isso não vai acontecer na psicoterapia, porque o profissional ele tem formação técnica para saber. É o momento do paciente. Então, amigo não é psicoterapeuta.
E aí quando fala, exercício físico, né? De repente eu vejo um pessoal correndo na internet, agora tá na moda. Tá na moda, né? tá na moda. Super na moda. Eu tô correndo, mas tudo bem. Então, Mas ele eu gosto do não falou então. de Eu você. não falei. Não falei, eu não essa sou. mesa não é sobre sobre você. Achei que eu tava em terapia dupla por isso. Ai, né? não, Entendi. não mas está. Não entendi. seria ético você estar nesse momento. Exato. Não seria ético. E ele já falou do tripé. Exato, Então, que ele começou exatamente, falando não é do tripé. No tripé tem ética. Pronto. Certo? Já entendi. O TDAH não tá atacado. Ok, quando as pessoas falam, porque o meu exercício físico, ele é minha terapia. O exercício físico, ele atinge uma esfera, uma parte do sujeito que é a saúde física. A sua saúde emocional não vai ser atendida na sua saúde física. Embora tudo esteja interligado enquanto sujeito, a gente precisa dar atenção a essas diversas esferas. Eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde relacional e social. Então são dimensões diferentes que compõem o sujeito, que estão interligadas, mas que não isenta de ter cuidado sobre todas elas. Eu não posso simplesmente chegar, estou fazendo exercício físico e negligenciei minha saúde mental. Eu posso ser o cara forte, mas mentalmente comprometido. Eu posso ser o cara saudável fisicamente, mas mentalmente comprometido. Então, confundir essas coisas é um problema. Eu achei interessante que você fala assim, meu TDAH não está atacado. Quem te diagnosticou? Pronto, eu ia chegar nessa pergunta, porque ele falou isso e ele tava segurando esse negócio desse TDAH dele, porque agora tudo dele é TDAH. Comigo, gente, ele tem TDAH, né? Jefferson traz isso. E o que a gente percebe muito é que hoje se fala... vou trazer a rede social de novo, porque a gente hoje está muito envolvido com a questão da rede social. Então, a rede social hoje, você tem psicólogos, psiquiatras e você tem os adeptos do Google, que é ótimo também, vai lá pro Google Acadêmico, você consegue achar algumas coisinhas, né, e tal. Mas, assim, todo mundo hoje tem um diagnóstico. Tudo é diagnosticado, todo mundo tem um processo patológico, todo mundo tem uma justificativa para muitas vezes comportamentos, né, que são comportamentos do eu, que são os meus comportamentos, que eu assumo isso e que não tem nada, nenhuma, e aí você pode me corrigir, né, porque eu não sou dessa área, tá, gente? Então, assim, mas o que eu percebo é isso, que a rede social traz muito hoje, então todo mundo faz um diagnóstico, TDAH tá na moda, então toda a minha falta de atenção, tudo eu tenho TDAH, porque é mais fácil eu dizer que eu tenho alguma coisa, né? Essa busca pelo diagnóstico, eu tenho borderline. E não só isso, eu tenho tudo que a internet me mostra. Isso. E muitas vezes os profissionais, eu percebo que às vezes eles tentam trazer uma acessibilidade e um conhecimento mais palpável para os leigos, mas às vezes isso acaba confundindo e trazendo algumas percepções para as pessoas que não vão se aprofundar, que não vão na busca do profissional para fazer esse diagnóstico. Então tá tudo... Todo mundo tem tudo, hoje tudo é justificável, né? Todo mundo se relacionou com narcisista. Todo mundo se relaciona com narcisista, todo mundo é narcisista, qualquer ação egoísta que se tem, né? Qualquer... Que eu digo, a minha concepção, Wallace, é que nós não... Quando você trouxe logo no início, a gente falou, eu sou, né? Eu sou e eu sinto que eu também estou. Então, existem momentos, né? Sim. E aí eu vou trazer, quando eu falei que ia ser divertido, porque eu assisti, a gente estava discutindo divertidamente. Então, tem momentos que as minhas emoções, elas estão mais afloradas, digamos assim, que elas estão no domínio daquele painel, não é? E não é por isso que eu sou assim, mas naquele momento eu me comporto assim. Então, às vezes, não, todo mundo hoje é narcisista, todo mundo tem TDAH. E como é que você vê esse momento assim, de diagnósticos e que todo mundo é profissional? O diagnóstico, ele reduz e justifica. É muito mais fácil eu não explicar o que de fato está acontecendo comigo e reduzir um diagnóstico. E é muito mais fácil eu atribuir algo externo, quase que personalizado, personificado, dizer assim, eu tenho TDAH, logo eu faço isso. E aí, como eu comecei no discurso, e a responsabilidade do sujeito? Sim, eu tenho TDAH, e agora?
Mas uma questão assim, é um pouco polêmico, mas eu acho interessante. É um podcast polêmico esse. Hoje em dia, né, as pessoas elas vão para as redes sociais, elas vão para a internet, elas tomam um recorte de realidade como verdade. E aí, se de repente alguma autora, ou algum blogueiro, ou algum youtuber, ou algum digital influencer traz algo, as pessoas começam também, por efeito de socialização, a dizer que tem aquilo. É interessante que na época que saiu aquele livro Mentes Perigosas, o que tinha de pessoas dizendo que tinham aí uma psicopatia que foi estrondoso. Foi estrondoso, mesmo sem ter. Mas porque as pessoas tomam aquilo para si, para poder justificar os comportamentos que elas não conseguem entender. Eu sei que tem uma crítica à psicologia de que ela não é acessível. Realmente não é acessível, porque o SUS, ele ainda não contempla satisfatoriamente psicoterapia para a população. E a via de acesso é sempre pela psicopatologia, não pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, como vocês trouxeram no início. Então a psicologia, a psicoterapia vai ser inacessível. Então o que a gente faz para poder dar resposta? Vou buscar nas redes sociais, vou dar um Google, vou buscar os sintomas, vou fazer algum teste rápido e reduzir todo o meu espectro a uma categoria nosológica, uma categoria psicopatológica. E aí hoje eu tenho TDAH, mas ninguém foi diagnosticado. Eu tenho autismo, mas nunca passou por uma avaliação neuropsicológica. Eu tenho depressão, mas porque simplesmente eu me senti triste. Eu tenho ansiedade porque eu me sinto preocupado de maneira exagerada, sem de fato ter um diagnóstico. As pessoas também, elas não estão mais preparadas, e cada vez mais isso vem diminuindo, esse preparo, para poder enfrentar as emoções desagradáveis. Porque nós valoramos as nossas emoções. Ao invés de falar, eu tenho tristeza e isto é desagradável, eu digo, eu tenho tristeza e isto é ruim. Se é ruim, logo é patológico. Então eu tenho depressão. Eu sou depressivo. Quando, na verdade, quando falamos de emoções, nós falamos exatamente de preditoras de comunicação. Uma emoção, ela serve para predizer, para nos comunicar de que algo está fora do habitual. Quando eu sinto alegria, a alegria me diz, olha, tem algo que está te satisfazendo. Quando eu sinto tristeza, ela está me dizendo, tem algo que está te faltando. Quando eu sinto ansiedade, ela está me dizendo, olha, tem algo que está te preocupando. Mas essas emoções, elas não são boas e nem ruins. Elas são agradáveis ou desagradáveis de serem sentidas. Mas não estamos preparados na contemporaneidade para sentir o desagrado, o desconforto. Então queremos reduzir e rotular a partir dos diagnósticos ou até mesmo automedicar. É muito comum hoje em dia, estou preocupado, vou tomar um clonazepam, estou preocupado, vou tomar um alprazolam, justamente para poder não lidar com aquilo que é habitualmente humano. Na época da minha conclusão do mestrado, eu não conseguia me concentrar e dava aquele branco e batendo as portas para a defesa e eu não conseguia terminar de produzir. E eu comecei a me desesperar. Eu falei, eu tenho algum déficit. Eu mandei até mensagem para a Wallace, você quer fazer um teste, com quem eu faço um teste? Eu tenho algum déficit, porque não é possível que eu não esteja conseguindo me concentrar, que eu não esteja tendo o rendimento que eu tinha. E é justamente essa busca de você tentar justificar, às vezes, um momento, né? Um momento de ansiedade. E quando a gente fala dessa questão das emoções, eu lembro muito da questão da conversa sobre o processo de morte e morrer, né? Porque sim, ele está posto, todo mundo sabe, mas a gente evita falar porque a gente vê sempre como algo negativo, né? Mas ele sim, vai acontecer. E Cláudia Quintana, né? Que traz aquele livro... A Morte é um Dia para Ser Vivido. Falando isso, eu lembrei dele. Ela traz muito isso. Por que a gente não vê a morte como um start pra gente viver melhor, né? Não, mas a gente... E por que a gente não fala de como a gente quer chegar a esse momento, dos momentos finais? Então a gente evita falar isso, a gente coloca numa caixinha. O momento presente é um momento onde é proibido sentir coisas desagradáveis. Porque nós estabelecemos que as emoções são ruins. E aí o filme Divertidamente, que é feito para crianças, é uma animação
para crianças, ele tem acessado muitos adultos justamente porque a gente está conseguindo, né, de uma maneira lúdica e isso olhar é bem interessante, de perceber isso exatamente que você falou, que a alegria começa no filme 1, né, para quem assistiu, ela comandando o painel das emoções, né, e depois no 2 ela perde esse comando. E uma coisa que eu acho interessante também é que eles estão no comando do objeto, como você traz, que é adolescente, mas quando a gente reflete sobre eles também, eles estão vivenciando várias emoções, porque eles estão sendo comandados, então a alegria está sendo comandada por emoções, ela passa pelo momento da tristeza, ela passa pelo momento da raiva, quando a ansiedade toma o painel dela, ela fica chateada, então ela passa pelo momento da raiva também, então são emoções que transitam, né, e que fazem realmente esse sentir, essa reação que a gente demonstra para o outro, né? E ter essa clareza de que não existem essas emoções boas ou ruins, mas que são alertas, é igual a febre. Trazendo aí para a questão patológica. O que é a febre? A febre é um alerta. Porque a indicação não é você ter febre e você imediatamente ficar dando antitérmico de horário, porque na verdade é para você perceber se a febre ela permanece, porque se ela permanece, existe alguma causa que precisa ser buscada, né? Então ela é um alerta. Então as emoções, ela meio que, quando você traz isso, ela trabalha também um pouquinho nessa perspectiva, né, do alerta, do que está te fazendo bem, daquilo que você precisa mudar, melhorar, seria isso. Eu achei fantástico o Divertidamente 2, gostei inclusive muito mais do que o 1. O 1, ele tem essa questão de colocar as emoções no controle do sujeito, mas a gente faz uma ressalva de que naquele momento é uma criança. Então a criança realmente ela é muito mais das emoções primárias. Ela vai trazer a todo instante as emoções, porque nós adultos conseguimos identificar com maior facilidade as emoções que a criança traz, do que a criança conseguir elaborar e verbalizar aquilo que de fato sente. Porque eu posso sentir tristeza, a criança vai sentir a tristeza. Mas o que significa essa tristeza na criança? É mais difícil a gente acessar, muito mais difícil. Então o filme, o 1, né, o Divertidamente 1, ele traz essa perspectiva de que as emoções estão no controle, justamente porque quem faz o filme é um adulto. Então como é que o adulto compreende a criança? A partir das emoções que ela emite para os sujeitos que estão em torno dela. No Divertidamente 2, é uma adolescente. E para que a gente tenha acesso a essa adolescência, é importante compreender não apenas as emoções que o adolescente traz, mas também qual o sentimento de eu, a identidade, o self que esse sujeito está construindo. E aí tem vários elementos interessantes no Divertidamente 2, né? Primeiro a questão do self, né? Aquele eu bonito, iluminado, azulado, que é apresentado logo no início do filme, né? E que a alegria a todo instante cultivando e selecionando só emoções felizes para que aquele self ele se construa intacto, perfeito. E aí de repente vem outras emoções típicas da adultice, como o tédio, como por exemplo a ansiedade, a inveja, que é outra questão polêmica, a inveja, né? E aí achei interessante como que coloca a inveja com olhos grandes e pequena, né? Então o diretor do filme ele vai pensando, né, sobre cada elemento daqueles personagens. Isso eu achei assim, bem pertinente também. Até a nostalgia aparece, né? Que embora seja adolescente, a nostalgia a todo instante vai pensando, poxa, eu era uma criança diferente. Só que coloca em forma de xiste, de brincadeira, né? Essa nostalgia aparecendo ali. Para trazer um alívio cômico até, né? Naquele momento. Mas essas emoções, elas, né? A gente precisa entendê-las, o que é que elas estão nos comunicando, mas principalmente compreender o meu self, o meu eu. Ele é movido somente pelas emoções ou pelo meu autoconceito, pela minha autoestima, pelo que eu estou construindo sobre quem sou e como eu sou compreendido pelos outros. Então veja que o elemento central do Divertidamente 2, embora os personagens principais sejam as emoções, é o objeto, a centralidade do filme. E quem é o objeto? O self. Inclusive, achei muito inteligente, que é uma perspectiva kantiana de sujeito, né? O Kant, em Crítica da Razão Pura, vai trazer o eu penso e o eu sou. No eu penso,
traz essa questão muito de que o sujeito é que pensa, mas esse pensar sobre o sujeito ele é inerente a qualquer indivíduo, mas o eu sou, ele é um objeto e ele é inerente ao indivíduo em si. Só para poder explicar melhor, né? Eu posso chegar aqui e falar o seguinte: eu penso sobre a psicologia como a ciência, e todo mundo pode pensar a mesma coisa. É o eu penso. Agora, quando eu falo eu sou, só eu posso falar sobre o quem sou. Vocês até podem querer me definir, mas daí dizer se realmente eu sou ou não isso que vocês dizem, é uma escolha minha. E essa escolha tem a ver com como eu lido com as minhas emoções e com o meu sentimento de identidade. Vocês podem chegar aqui, o Wallace é um excelente profissional, mas e se eu não me percebo dessa forma? Se eu não me sinto dessa forma, eu não sou. Porque só quem pode definir o próprio sujeito é ele. O psicoterapeuta ele vai auxiliar justamente para que o indivíduo tenha visões menos distorcidas ou não distorcidas sobre si mesmo. Que a gente tem vários elementos que distorcem quem nós somos. No filme Divertidamente tem uma distorção do self, quando essas emoções desagradáveis de serem sentidas começam a prevalecer. Há uma distorção de quem o sujeito era. Mas no final, entendido, eu preciso regular as minhas emoções. E aí um processo de regulação emocional que é apresentado no filme, para poder entender que o que é desagradável e o que é agradável estão dentro do mesmo pacote na construção do self. E isso é quem nós somos. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é formada por coisas agradáveis e desagradáveis. Mas a gente precisa lidar com o desconforto e com o conforto. Aí, você fala isso assim, eu tava lendo, né? Que você sabe que eu faço atividade de casa, né? Ela faz direitinho, né? A gente costuma conversar. A gente brinca que quando o entrevistado vem aqui, a gente tem que fazer atividade de casa, porque a gente precisa pesquisar um pouquinho, né? Sim, sim. Porque a gente começou trazendo profissionais da área da enfermagem, mas a gente está trazendo outros profissionais. Maravilha. E graças a Deus não sabemos tudo, né? Que bom que não sabemos tudo. Eu não sei e nada aí eu de tava enfermagem, lendo um pouquinho. Graças a Deus, porque pelo menos a gente domina, né? Uma área, enfermagem né? é uma coisa que a gente sabe. Isso. E Nem toda a enfermagem que ela é complexa também. Eu tava lendo um pouco, você traz isso aí dessa questão do autoconhecimento, e você traz também assim que muitas pessoas nesse processo de autoconhecimento preferem sair da terapia porque acha tão doloroso o processo que prefere não enfrentar. E eu tava lendo um pouquinho sobre o mito da caverna. Sim, de Platão, né? Platão. Que ele faz um pouco... Estudou real. Eu cheguei aqui falando, eu falei, meu filho, eu li Foucault, eu li Platão, olha, entendeu? Porque bom, aí que ele foi se sentindo... Esse é o eu penso, kantiano. Ele foi se sentindo tipo a inveja, não foi, diretor? Ele foi diminuindo e o olho foi crescendo. Não foi nem inveja, minha filha. Não foi inveja, não. Eu falei, Deus do céu, o medo tomou conta. Falei, Senhor, eu vou falar o que com Wallace, Deus? Ele fala aí o que você estudou. Eu falei, não. Que ela disse que eu roubo as falas dela. Ele rouba minhas falas. Na verdade, ela diz pensamentos, entendeu? E como nós somos uma unidade, ela diz e eu só digo o que ela disse. Depois dessa unidade, você me lembra que eu vou falar esse negócio de unidade. A fantasia, somos uma unidade, é uma grande fantasia. É uma fanfic, mas eu sou fanfiqueiro. Inclusive, o insucesso dos casais está justamente quando o casal se entende como unidade. Ai, somos uma unidade. Mas e a individualidade desses sujeitos? Cadê? Onde é que fica? Isso é um prejuízo na relação. É um prejuízo. O indivíduo tem que entender a coletividade, mas também a individualidade. Não é porque eu estou em um coletivo que eu perco a minha identidade. Isso é importante. Graças a Deus, uma das partes Senti uma alfinetada. Uma das partes tem esse discernimento. Tem. E aí a gente consegue fluir, né? Então, assim, trazendo um pouco para essa questão, né, do mito da caverna, ele traz justamente esse querer sair dessa zona, que é meio que uma zona de conforto, né? Esse mito, explicando aqui para as pessoas, né? Porque eu estudei. Né? Traz essa questão de você estar, né, de condicionar você estar como se fosse uma caverna, tudo fechado, e só tem uma frestazinha e você só consegue perceber sombras, e você tem a possibilidade de ficar ali. Sim. Naquele ambiente confortável, ambiente que você conhece, ou você sair daquela caverna, né? E traz a possibilidade aí de uma pessoa sair e voltar para contar, e os outros que estão dentro da caverna fala que ela é fantasiosa, que aquilo não existe lá fora. Então, é meio que tirar um pouquinho você, pouco dessa zona de conforto. Seria isso, Alice? Se que conhecer... Eu posso, né, no meu pensar, né, eu posso se conhecer envolve um elemento de mediação. Eu só me conheço a partir dos referentes que eu possuo.
que é diferente do eu penso. Né? O eu penso não tem esse conceito mediador. Simplesmente penso. E aí o Platão vai trazer isso no mito da caverna, né? O Kant depois ele retoma isso em Crítica da Razão Pura, justamente sobre o eu penso e eu sou, e a gente pode fazer essa analogia. No eu penso, nessas ideias que são construídas, eu não preciso realmente do elemento mediador, eu simplesmente vou pensar, porque isso é inerente ao humano. Mas quando a gente trata do eu sou, essa construção precisa de um conceito para eu saber o que é que eu sou. Quem eu sou de fato. Veja que todas as vezes que a gente diz quem eu sou, tem sempre um referente por trás. Eu sou o que meus pais disseram que sou. Eu sou o que minha profissão diz que sou. Eu sou o que eu compreendi sobre mim mesmo. Mas sempre vai ter um conceito por trás. Eu só sou com base na cultura que eu pertenço. Então, se eu pertenço estamos aqui no Ocidente, estamos em Itabuna. Então, quem é Jefferson? Quem é Juliana? As pessoas vão pensar logo, enfermeiros. A primeira coisa. Agora os apresentadores. Os blogueiros, né? Enfim, os digitais influencers. Os instas bloggers. Os instas bloggers. Então, é um novo processo. Vocês com certeza utilizaram um conceito para entender, olha, eu estou enfermeiro. Eu sou enfermeiro, eu não sei se vocês entendem eu sou, porque só vocês podem me dizer. E eu só vou compreender aquilo que vocês se permitem dizer. E aí nesse processo de eu estou enfermeiro, vocês também vão reconhecer que tem outras tantas coisas que vocês também são, com base nos conceitos e nos referentes que vocês possuem. A gente sempre tem um ponto de referência. Sempre tem um ponto de referência. No mito da caverna, qual é o ponto de referência de quem está na caverna? O espaço de dentro. Então, quando eu olho para dentro e que eu desconsidero o referente de fora, a minha realidade são as sombras. Mas quem está do lado de fora e que vê a luz, o referente dele é todo mundo. É todo o espaço externo. Então é estranho para quem está ali do lado de fora olhar e falar assim, nossa, você vai cair na penumbra? E é estranho para quem está na penumbra dizer, nossa, você está aí nessa luz, essa luz cega. E às vezes as pessoas escolhem ficar num lugar de conforto, de não mudança, de não conhecimento, de estabilidade, de linearidade. Mas a vida, ela não leva desaforo para casa. Ela sempre dá um jeito de te movimentar. A gente está em constante movimento. Então, por mais que a gente queira a linearidade e a estabilidade, a vida dá um jeito de nos provocar. Por isso eu sugiro, sempre façam psicoterapia. Isso que eu ia falar. Tem alguém saudável? Psicologicamente é possível estar saudável, ser saudável, Pronto. Se reconhecer e falar assim, não, eu sou e é isso, está posto, porque tem muito disso assim também. Eu vou tirar pelo que Jefferson fala muito de mim, ele fala, você é muito autossuficiente. Eu falo, não sou autossuficiente, é uma forma, eu tenho uma barreira, né, invisível, que me faz entender que eu não sou unidade, Então. que me faz acolher as demandas do outro, mas sem trazê-las para mim, então para ter um distanciamento. Então, não é autossuficiência, é meio que uma forma que eu encontrei de blindar e de seguir com quem eu acredito que sou. Mas, né, é possível isso, essa clareza. E Jefferson fala muito assim, amiga, você não precisa de terapia, porque você é autossuficiente. E aí eu costumo dizer assim, eu preciso, amiga, eu não fui ainda porque eu já sei, mais ou menos, né, alguns calos assim. E talvez até a minha autossuficiência seja reflexo já de alguma coisa. Eu falei, ninguém é. Eu falei, todo mundo, meu discurso, Wallace, todo mundo precisa de terapia. E todo mundo precisa de terapia? É isso mesmo? Pronto. Eu sou saudável a partir do referente de saúde que tenho. Então, se eu tenho um referente de saúde, vamos supor que eu compreendo saúde dentro de um modelo teológico. Logo, estar saudável é estar próximo de Deus. Então, se eu estou na igreja, eu estou saudável. Eu vou dizer para esse sujeito que ele não está? Não sou eu o definidor disso.
De repente o indivíduo chega, não, eu sou saudável a partir de um bem-estar social. E o indivíduo chega para mim e diz assim, olha, eu não tenho depressão, não tenho nada psicopatológico, mas me incomoda muito o fato de ser classe média baixa. Se ele está trazendo esse desconforto, eu não posso dizer para ele, não, você está saudável, porque o referente dele é diferente do meu. Então, para que eu defina se o sujeito está ou não saudável, eu preciso compreender o modelo explicativo de saúde que ele tem para dizer se ele tem saúde ou não. Eu não costumo, né? Eu não vou dizer assim, todo mundo precisa de psicoterapia, porque seria colocar a psicologia num lugar muito de superioridade e colocar a psicanálise falando num lugar de grande outro. A psicologia não quer ocupar esse lugar de grande outro. Pelo contrário, a ideia da psicologia é que o sujeito chegue em um momento que não precise mais do psicoterapeuta. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, eu vou te dar alta. Não, eu quero ficar aqui. Eu falei, não vai ficar aqui. A gente quer ficar idoso na terapia. Você vai sim ter alta. Porque a gente não precisa idealizar a nossa saúde mental. A gente precisa compreender, olha, se eu estou bem, se eu estou conseguindo lidar com o meu dia a dia, porque eu preciso de alguém para mediar o meu processo de vida, o meu processo de caminhar para frente. Então, a psicologia ela não vai ocupar esse lugar de grande outro, ela não se propõe a dizer que está acima de todos e que todo mundo precisa de psicoterapia, porque senão eu vou chegar e dizer o seguinte, então todo mundo precisa de intervenção médica, todo mundo precisa de intervenção de cuidados de enfermagem, a gente só recorre a esses profissionais quando necessário. Quando eu percebo que está Exatamente. faltando... Eu não vou chegar aqui e falar assim, ó, faz um curativo aqui. Por que vai fazer um curativo se eu não tenho uma ferida? Então por que eu vou chegar e submeter todo mundo a uma psicoterapia se o indivíduo sequer reconhece as suas feridas ou de fato não as traz como demanda? Então a psicologia não se ocupa desse lugar de grande Então, outro. gente, nem é todo mundo precisa de terapia. Mas você trazendo isso, Wallace, a gente fala muito hoje sobre autoconhecimento, sobre identificação da identidade, fala muito sobre propósito, e você percebe, não sei se é a bolha que eu acabo consumindo, mas a bolha que eu vivo hoje é uma bolha que acaba procurando autoconhecimento, a identificação, qual é o nosso propósito aqui, e tem um bocado de gente que não. Né, que tipo assim, que tá além de, que na realidade não está envolvida nisso e tá só vivendo, seguindo o fluxo. E aí a sensação que me dá é que são pessoas que estão perdidas, e eu tô falando enquanto leigo, são pessoas que pra mim estão, tipo assim, você não identificar qual é o propósito de fato aqui, ou identificar quem é, pra que a gente é feito. Eu falei isso no podcast anterior, que eu, Jefferson, é a minha identificação enquanto ser, que a gente está aqui para o serviço do outro enquanto sociedade, enquanto ecossistema, né? Eu estou aqui fazendo parte de uma natureza e eu contribuo para esse sistema acontecer. Então, a minha identificação de sociedade, de ecossistema é essa. Quando você tem pessoas que são extremamente egocêntricas, pessoas que vivem para si próprio, a sensação que eu tenho é que ela não entende que faz parte desse ecossistema. E aí, seria uma pergunta complicada de fazer, mas tipo assim, quem não identifica essa necessidade de descobrir a identidade, de autoconhecimento, também não está errado? Mas eu vou puxar aí rapidinho o que ele falou. Mas assim, vou trazer, não sei se é isso que você trouxe na sua fala. Se eu não me compreendo, está sendo através do julgamento do outro, porque eu continuo plena, eu continuo entendendo que eu não preciso, que não há nenhum distúrbio, que não há nenhum sofrimento patológico e nenhum desconforto patológico. Eu posso viver essa egocentricidade, mas para mim é natural. Isso é quem eu sou, é como eu me posiciono e tá tudo certo. Isso é uma percepção sua. Para mim, que eu sou, quem pode falar de mim sou eu, sim, tá tudo certo, sim, não é isso? E aí eu vou trazer uma outra coisa que você falou, que às vezes eu discordo um pouquinho, no sentido de que essa busca por um propósito, nós vamos voltar para a questão das redes sociais. Todo mundo está muito agora na moda dizer que é o propósito, quem está atrás do propósito, cadê o meu propósito? O que é o propósito, Wallace? Que todo mundo busca tanto nessa rede social e que quando você não encontra, você vive nesse sofrimento de que eu não encontrei o meu propósito, eu preciso de um propósito para viver. O que é
esse propósito, finalmente? Nas redes sociais é uma romantização do sentido de vida. As pessoas acabam romantizando o sentido da vida, querendo encontrar algo excepcional para poder viver as suas vidas, quando na verdade a vida é feita de repetição. A vida vai ter muito de levantar, se preparar, ir para o trabalho, atender pessoas, comer, dormir, se relacionar, ter o fim de semana, fazer o date. Tem repetições. E a gente precisa lidar com essas repetições. Só que as pessoas estão colocando o propósito como objetivo de futuro, como um sentido de vida excepcional, que é intangível. E é intangível. A primeira coisa que eu olhei, eu estava olhando aqui, 2 amigos, um propósito. Eu achei interessante quando vocês colocam ali hashtag, 2 amigos, um propósito. E eu fiquei me perguntando assim, propósito? Qual o propósito de vocês no podcast? Vocês que vão dizer. Vocês é que sabem a intencionalidade por trás do ato que vocês estão vivendo nesse momento. Só que os sujeitos, eles não estão pensando qual é a minha intencionalidade por trás do ato que eu estou praticando naquele momento. O sujeito não quer pensar isso. O indivíduo não quer pensar isso. Então ele não vai encontrar um sentido. Ele não vai encontrar um propósito. Quando a gente fala de propósito, nós falamos de sentido. Mas quem atribui sentido à nossa vida, senão nós mesmos? Na clínica, às vezes eu atendo alguns pacientes com ideação suicida e eu tenho alguns cactos na janela. Eu gosto de cultivar cactos. E aí eu falo para o meu paciente o seguinte, o meu propósito é fazer com que esses cactos não morram. E o paciente se assusta. E aí o paciente chega e diz assim, não tinha nem visto o cacto. Chega exatamente porque é o meu propósito. E cada um deve encontrar o seu. E aí eu questiono, qual é o seu propósito? Qual o sentido que você está atribuindo à sua vida, no seu cotidiano, nas suas ações e comportamentos? Só que esse ato de refletir, eu consigo fazer com facilidade, porque eu estou psicoterapeutizado. Mas nem todo mundo consegue fazer esse tipo de reflexão. Há pessoas que encontram o propósito de vida, o sentido de vida, no cuidar dos filhos. Nossa, meu propósito é ser mãe. Meu propósito é ser profissional. E essa busca por sentido é que vai ser um elemento direcionador. Então, o propósito ele vai se apresentar como um sentido de vida que direciona esse sujeito para o futuro. Que direciona esse sujeito a continuar vivendo frente às repetições que a vida nos traz. Mas há indivíduos que acham que o propósito é reproduzir a vida de um blogueiro. E aí se torna algo muito intangível. Eu costumo atribuir os sentidos da minha vida às pequenas coisas. Como, por exemplo, cuidar dos meus cactos. Viu, Jefferson? São pequenas coisas. Não, mas na realidade, esse realmente um processo de repetição. E a gente, nesse mundo que a gente acaba falando de redes sociais, o que a gente não faz na internet é repetir. Né? A gente não repete na internet. O blogueiro em si, ele não repete. É sempre uma roupa nova, é sempre um restaurante novo, é sempre algum... E que é um fragmento. Eu e Júlia, a gente acaba discutindo muito. Quando eu posto alguma coisa, eu falei, ela tá bacana aí? Eu falo, ela... Nem tanto. Postou. Falei, na verdade, postou por quê? Porque precisava postar, porque precisava engajar e tal. E a gente percebe que a vida do Instagram é uma outra vida, é vitrine. É vitrine. Sim. E que a gente posta e direciona para o que a gente quer. Se vai rentabilizar ou não, porque o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em rede social, quem está na rede social num cunho de trabalho quer vender algo. Né? E nesse processo de vender algo, a gente vai trabalhar com as dores, vai trabalhar com os pecados capitais, vai trabalhar com inveja, né? Porque é o que vende, é o que acaba puxando e é o que o mecanismo as métricas, né, das redes sociais elas trazem. E aí... Quando eu estava na sala de aula, eu gostava muito de trazer para os meus alunos a perversão dos signos. Não é signo do zodíaco, não. Signo dos sentidos. Né? Aquilo que representa algo ou alguma coisa. E aí, quando eu falava sobre essa perversão dos signos, né? Daquilo que representa algo ou alguma coisa, eu gostava muito de utilizar o exemplo do selfie. Qual o nome que a gente atribui à foto que tiramos de nós mesmos? Selfie. Que sonoramente é igual a selfie da psicologia, o eu da psicologia. Sonoramente é igual. E não é por acaso que é igual. As pessoas hoje, elas acreditam que vão capturar quem de fato elas são a partir de uma fotografia e eternizar nessa vitrine. Mas ali jamais vai ser o sujeito.
Ali é um momento curtíssimo daquele indivíduo. E baseado na intencionalidade do que ele quer mostrar. Mas o cotidiano das pessoas é muito mais distante do que o Instagram mostra, ou do que essas vitrines virtuais mostram. O meu selfie jamais vai ser traduzido em uma fotografia, ou numa película de vídeo, por exemplo. Eu sou muito mais do que eu me apresento nesse momento. Ainda mais com filtros. Sim, e ainda tem os filtros. Graças a Deus tá na onda. filtros. Wallace, como é que você vê a sociedade? Aí é uma percepção sua, obviamente, né? Sim. Mas como é que você vê esse processo de evolução da sociedade, principalmente com essa força que a rede social tem hoje, né? O que é que eu percebo muito? A gente vinha numa perspectiva de tudo muito. E a gente já começa a ver, você vê nas construções, né, de casas. Então, hoje elas são mais quadradas, né, com menos detalhes. Então, a gente vinha numa arquitetura com mais detalhes. Hoje a gente vê uma arquitetura bem mais quadrada, bem mais simples. Então, os móveis hoje, vem aí os móveis mais minimalistas, que chamam a tendência minimalista. A gente percebe que tem algumas pessoas que postam isso também, né? Vem trazendo essa perspectiva do viver com menos e viver melhor. E é um pouquinho falsa na internet, porque todo mundo precisa se acabar mesmo. Quando eu digo o sucesso, o suor. O sucesso fede igual suor, né? Porque dá trabalho trabalhar, dá trabalho fazer algumas construções do que você almeja, né? Enquanto seus objetivos, quanto suas metas. Mas a gente vem percebendo que algumas pessoas estão cansando. Então, tem gente que está querendo sair dos grandes centros para o interior, né? Aquela casinha, né? Uma casinha de sapê. Então, eu sempre digo assim, que a gente vem vivendo muito acelerado, mas que vai chegar um momento que vai dar uma segurada. Eu percebo assim, já passamos por diversos momentos, né? O boom das drogas, né? Então era o lança-perfume, boom! A cola, boom! A maconha, boom! E aí você vem reduzindo, né? E com essas questões também. Então a gente vem percebendo que algumas pessoas vêm reduzindo, algumas pessoas vêm saindo um pouco mais da rede social. Como é que você consegue perceber a nossa sociedade daqui a 10 anos? Vou botar 5 não, porque 5 é ali, né? 2024 já está acabando. Mas como é que você percebe esse movimento das pessoas? Eu vou pensar aqui, não vou trazer os autores, mas eu vejo a sociedade como cansada, efêmera e dançando na beira do abismo. Parece pessimista. Mas por que eu gosto da imagem do dançando na beira do abismo? Porque eu vejo que a sociedade tem caminhado para um lugar delicado, difícil, embora belo. A dança ela é muito bela. Os movimentos corporais. Só que a dança está acontecendo na beira de um abismo. Pode cair ou não. Pode continuar equilibrada. Então a sociedade daqui a 10 anos é como uma dança na beira do abismo. Ela pode ruir ou não. Mas ela continua tendo as suas belezas. Tudo tem sido muito passageiro, muito efêmero. Haja vista, por exemplo, nossos aparelhos, nossos dispositivos móveis, que mudam coisas muito pequenas, mas todo mundo sente a necessidade de adquirir, porque mudou uma coisa pequena. Mas principalmente cansada pela celeridade das coisas. Esse ritmo acelerado vai produzir de fato exaustão. E aí por isso esse retorno ao passado. A casinha de sapê, o interior. Mas entenda que esse processo migratório só vai fazer inchar o interior. Vamos pensar em Ilhéus aqui do lado. Olha o boom que Ilhéus está tendo. Então aquela cidade pacata e agradável, em breve vai ser a cidade super populosa e talvez não tão agradável. E o trânsito melhorou, mas talvez não esteja assim daqui a 10 anos. Porque a sociedade é isso, uma dança na beira do abismo. Tem algo de belo, mas também tem algo de perigoso.
Você trouxe um conceitozinho assim rápido do que eu falo sempre, que eu acho que eu costumo dizer assim, né? E aí, mais uma vez, assim, uma fala sempre minha, eu acho que a gente está muito doente, no sentido de que a gente está nessa busca do inatingível e por isso tanto sofrimento. As pessoas têm sofrido tanto, né? E aí você traz da dança na beira do abismo. Interessante, eu vou utilizar isso agora. É isso. Mas você trouxe um ponto importante. Historicamente, Wallace, a gente já viveu em algum momento na nossa sociedade esse processo de adoecimento tão grande como a gente está vivendo, para você perceber que tal. Porque quando você fala que a gente está dançando à beira do abismo, meio que me preocupa, porque eu não tenho convicção de futuro do que vai acontecer. E aí, meio que as minhas paranoias... Aí a ansiedade vem. Pegou o painel de controle. É olhar muito para o nada do que vai acontecer, né? Mas o futuro é isso, eu sei que é. Mas... do que a gente pode esperar de mais concreto mesmo, porque uma dança à beira do abismo eu não consigo materializar. Jefferson, Quem materializa? A gente não tem como fazer previsões, porque meu lugar é de psicólogo, não é de tarólogo, não é de, sei lá, fazer uma leitura mental ou coisa do tipo, entende? Então a gente só faz uma expectativa. Só que a gente precisa lidar também com aquilo que não prevemos, e lidar também com as incertezas. O poeta já dizia, né, que a felicidade ela está justamente nas horinhas de descuido, desses momentos de incerteza. A gente também pode encontrar a felicidade. E a felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? Tem a ver com aquilo que você compreende por felicidade. Então a gente não pode sofrer pela expectativa. A gente tem que entender o que é que eu estou fazendo de compromisso no meu momento presente, para que essa dança na beira do abismo continue sendo uma dança bonita e segura. O que é que eu estou atendendo de necessidade minha e dos outros que me rodeiam, para que as pessoas caminhem para um lugar melhor? Então tem a ver com compromisso. Se cada um assume um compromisso que é bom para a sociedade, o resultado é bom para a sociedade. Mas se cada um assume os seus próprios compromissos, as suas próprias razões, vira barbárie. Então eu não tenho como pensar no futuro senão uma dança na beira do abismo. Mas isso não me traz nem conforto e nem desconforto. Isso me traz uma perspectiva um pouco contemplativa, mas também de responsabilização, para que eu entenda o que é que eu estou fazendo para que essa dança não caia no abismo. O faz o teu. Faz o teu. Viu, meu diretor? O faz o teu. Faz o teu que dá tudo certo. Não, faz o teu. Mas vai dar tudo certo, pelo menos pra você. Você tá fazendo o seu, minha irmã. Às vezes não, mas você faz essas o teu. certezas é que produzem um grande sofrimento, né? É Querer isso, essas certezas, né? Eu acho que a gente faz o teu que vai dar tudo certo. Não, faz o teu. É uma tradição que não tem como. Eu tava em um simpósio essa semana e um dos palestrantes trouxe uma coisa bem interessante, que a gente acaba discutindo muito, mas ele trouxe bem amarradinho essa perspectiva de faz sempre o teu melhor. Porque mesmo quando não der certo, foi feito o melhor. Sim. Né? Você tentou, né? Porque o que é o melhor? O melhor é sob a minha perspectiva. É o que eu acho que é melhor. Então, faz o teu melhor. E mesmo quando não der certo, mesmo quando não atingir aquele objetivo que você traçou como melhor, como ideal, vai ter atingido um mais próximo, pelo menos. Mas você tem que fazer o teu. Não dá para ter certeza. Sim, não tem como. Eu tenho uma metáfora que eu utilizo muito na psicoterapia. Se chama os monstros no ônibus. E aí eu coloco meu paciente no lugar de motorista do ônibus. Esse ônibus é a própria vida do sujeito. Só que ele tem que continuar seguindo em frente no seu propósito, no caminho que ele quer chegar. E quando esse motorista, que é o próprio paciente, que pode ser o próprio sujeito, ele está conduzindo esse ônibus vigoroso, forte, imponente, ele não pode deixar de parar para pegar as pessoas que estão no meio do caminho. E muitas dessas pessoas são monstros que vão gritar: você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode, acabe com sua vida. Esses monstros, eles são rudes, eles são desordeiros, e eles vão fazer com que você queira desviar do caminho, que você queira tirar eles pela janela, que você passe direto e não pegue outros novos monstros.
Só que a gente não tem como adivinhar qual é o passageiro certo que a gente está colocando dentro do nosso ônibus. Então a gente vai continuar pegando os passageiros. Só que a gente precisa compreender que se eu paro para poder ralhar, disciplinar esses monstros, eu estou impedindo de seguir em frente. Eu estou impedindo de seguir a minha vida em frente. Se de repente eu desvio de caminho, eu também estou me distanciando do que eu tenho enquanto objetivo de futuro. Então, o ideal é que eu continue seguindo o meu caminho, sabendo que tem vários monstros atrás gritando, mas que eu consiga administrar isso tudo em prol daquilo que eu considero realmente importante. E do mesmo jeito que eles sobem no ônibus, eles vão descer também. Um momento eles vão descer. E aí perpassa o autoconhecimento. Sim. Você ter clareza de quem você é, né? Do que você traça como objetivo, né? O Wallace, assim, eu ficaria aqui horas conversando com você, mas como eu lhe disse, não quero amizade sincera, né? Então eu brinco com todo mundo que chega aqui, né? Que eu já trato pelo apelido, que é meu best. Não, eu falei com o Wallace que eu não quero amizade sincera com o Wallace. Não posso, porque ele é meu futuro terapeuta. Então não posso ter amizade sincera com o Wallace. Mas eu queria, assim, te agradecer. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu acho que é uma busca de muita gente encontrar esse eu, né? Esse propósito, de como contribuir com a sociedade melhor, né? Dentro da sua casa, com seus amigos, enfim. Eu acho que muitos buscam isso. Como você disse, infelizmente, muitos não têm acessibilidade a isso. Mas é isso, é o que está posto e é como a gente pode trabalhar isso, né? Dentro da realidade de cada um. Então, eu queria te agradecer muito esse momento. Espero que tenhamos outros, porque a gente está falando de autoconhecimento, mas você tem tantas outras coisas que a gente pode estar discutindo aqui. Você falou da questão do suicídio, é um tema que eu sou muito sensível a isso, né? Porque como profissional de saúde e do atendimento pré-hospitalar, a gente se depara com muitas tentativas, né? E muitas finalizações nesse processo. E quando a gente conversa com pessoas que estavam próximas, sempre assim, eu não percebi. Então, às vezes, a gente está muito envolvido nessa busca pelo eu, né? E a gente não consegue perceber, às vezes, ao nosso redor. Então, assim, é um outro tema de discussão que a gente pode, né, em outro momento, de repente, trazer aqui. Mas, assim, eu queria te agradecer muito esse momento e dizer que fiquei muito contemplada. Espero que os nossos telespectadores também tenham gostado desse bate-papo. E é isso. Eu quero te agradecer também, Wallace. Eu acho que não tem como... Eu sempre falo isso com você, o quanto que eu sou grato, né, pelo processo terapêutico que eu tenho vivido e o quanto isso me ajudou. Né? Pensar em você, pensar que o podcast acabou acontecendo por essa minha identificação de quem eu sou nesses 2 últimos anos, né? Eu acabei percebendo o quanto que eu queria ser apresentador de podcast, né? Que era um sonho de infância por causa da terapia. E essa identificação de quem eu sou, essa identificação da construção da identidade se dá por causa da terapia, e você é parte disso, né? Então eu sou muito grato a você. É uma declaração. Enquanto terapeuta, o Jefferson que entrou no seu consultório há quase 2 anos não é o mesmo de hoje, né? Algumas construções, altos e baixos, mas é construção, e construção é isso, é ir, voltar até chegar na identificação de sucesso que eu acredito e de felicidade que eu também acredito. Muito obrigado por ter aceitado, né? É um prazer ter você aqui enquanto nesse bate-papo, você vendo uma outra vertente para além de paciente, né? O Jefferson profissional, mas muito obrigado. A gente passaria horas, de fato, conversando com você, né? Eu agradeço o convite, né? É sempre bom poder partilhar um pouco do cotidiano de trabalho, mas também das ideias. Acho que esse momento de bate-papo, a gente externaliza algumas ideias. Claro que muitas ideias não ficam fechadas, elas ficam abertas para que a gente possa refletir. Acho que o papel na vida tem a ver muito com a reflexão e as respostas que nós encontramos a essas reflexões. Então, assim, eu agradeço o convite, agradeço também por terem me oportunizado pensar, refletir.
Esse momento aqui é justamente de reflexão. Eu espero aí que os telespectadores, não sei se é telespectador, não sei se é audiência, ouvinte, eu não sei, eu ainda sou um pouco alheio a essa questão das redes sociais. É uma questão que eu decidi na construção do meu selfie, ficar um pouco alheio às redes sociais. Mas eu espero que tenham aproveitado e que tenham sanado algumas dúvidas, né? E pensado em uma vida mais leve, mais prazerosa, onde as necessidades emocionais sejam atendidas tanto quanto as nossas necessidades fisiológicas. Que bom. Para você que está aí do outro lado da telinha, continue seguindo as nossas redes sociais, curtindo, compartilhando, salvando, engajando, para que mais pessoas tenham acesso a bate-papos como esse, tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Quero agradecer, gente, mais uma vez. Aguardem os próximos episódios, né? E a gente se vê no próximo. Tchau, galerinha. Tchau, galera.